Você já parou para pensar como uma única palavra pode mudar toda a percepção de uma religião? Imagine abrir sua Bíblia em busca de respostas eternas. E ao chegar em João 1:1, se deparar com uma tradução que diz que Jesus não é Deus, mas um Deus. Isso não muda tudo? E é exatamente o que acontece com a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. No Evangelho de João, um dos textos mais profundos sobre a divindade de Cristo, lemos na tradução Almeida. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1, tradução Almeida, usada por milhões de cristãos ao redor do mundo. Mas na Bíblia das Testemunhas de Jeová, a chamada tradução do Novo Mundo, esse mesmo versículo aparece de forma diferente. No princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus. É uma simples mudança de artigo. Que muda tudo. Essa mudança de o verbo era Deus para o verbo era um Deus. Não é apenas uma questão de palavras, mas de como vemos Jesus. Para muitos, a divindade de Cristo é a base da fé cristã. E, para as testemunhas de Jeová, não é. Agora, a pergunta que não quer calar. Pode uma tradução das Escrituras reescrever verdades milenares e ainda ser considerada a palavra de Deus? O que está por trás dessas mudanças? Quem tomou a decisão de modificá-las? E o mais intrigante, será que as testemunhas de Jeová sabem que a Bíblia que seguem é diferente de todas as outras? Se esse tema te intriga, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que você pensa. Qual religião, na sua opinião, tem a Bíblia mais confiável? Estamos curiosos para saber o que você pensa. O que é a tradução do Novo Mundo? A tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas é a versão oficial da Bíblia usada exclusivamente pelas Testemunhas de Jeová. Sua primeira parte, o Novo Testamento, chamado por eles de Escrituras Gregas Cristãs, foi lançada em inglês em 1950. A versão completa, incluindo o Antigo Testamento, só foi publicada em 1961. De acordo com a Torre de Vigia, a motivação para criar essa nova tradução foi eliminar o que consideravam ser distorções doutrinárias presentes nas demais versões da Bíblia. Eles alegavam que as traduções tradicionais refletiam o viés das igrejas da cristandade, especialmente nas passagens que envolvem a divindade de Cristo, o Espírito Santo e a Trindade, doutrinas que as Testemunhas de Jeová rejeitam. Além disso, a TNM procurou restaurar o nome Jeová, onde, segundo a organização, ele teria sido removido. Por isso, o tetragrama Yekradavgá aparece mais de 7.000 vezes nessa tradução, incluindo trechos do Novo Testamento onde o nome original não existia nos manuscritos disponíveis. A Sociedade Torre de Vigia também afirma que a TNM foi baseada em textos originais em hebraico, aramaico e grego, utilizando manuscritos antigos como base. Mas essa alegação é altamente contestada por estudiosos independentes. O problema é que essa Bíblia contém diversas mudanças que não apenas diferem na forma, mas alteram o sentido original de várias passagens, quase sempre favorecendo as doutrinas específicas das Testemunhas de Jeová. Mas isso nos leva a uma pergunta crucial: quem foram os tradutores dessa Bíblia? E por que esse fato desperta tanta controvérsia? Quem traduziu? E por que isso é um problema? A tradução do Novo Mundo não é uma obra assinada por estudiosos consagrados, mas por um comitê da Sociedade Torre de Vigia, a Organização das Testemunhas de Jeová. Este fato, por si só, já levanta sérias questões sobre a imparcialidade e precisão da tradução. O que torna essa tradução ainda mais controversa é o fato de que os próprios tradutores, por muitos anos, permaneceram anonimatos.
Ou seja, ninguém sabia exatamente quem estava por trás da tradução das Escrituras. Quando finalmente foi revelado que os tradutores eram membros da organização e que muitos deles não possuíam qualificação formal em hebraico ou grego, as línguas originais dos textos bíblicos, o campo de crítica se ampliou. É importante entender que traduzir a Bíblia não é apenas uma questão de conhecimento linguístico. A interpretação de palavras e passagens também envolve uma análise profunda da teologia, contexto histórico e cultural dos textos. E aqui entra o grande problema. As testemunhas de Jeová, com suas doutrinas bem estabelecidas, tinham interesses doutrinários claros que poderiam influenciar a tradução de passagens fundamentais da Bíblia. Por exemplo, como vimos em João 1:1, onde o versículo foi alterado de "o verbo era Deus" para "o verbo era um Deus", essa mudança não é apenas uma escolha de palavras. É uma mudança teológica profunda que reflete a negação da divindade plena de Cristo, algo que vai contra a doutrina central do cristianismo. Além disso, muitos dos membros do comitê de tradução não tinham formação acadêmica nas línguas originais da Bíblia, mas eram, em sua maioria, testemunhas de Jeová devotas, com um único objetivo: produzir uma Bíblia que refletisse suas crenças. Isso gerou uma série de críticas de estudiosos independentes e teólogos respeitados, que apontaram falhas evidentes na tradução, especialmente quando se tratava de textos que contrariavam as doutrinas das testemunhas de Jeová. O mais alarmante é que essa tradução não é apenas uma versão alternativa das Escrituras. Ela se tornou a Bíblia oficial para milhões de pessoas ao redor do mundo. E, portanto, a confiança na tradução vai além de uma simples questão linguística ou histórica. Está em jogo a própria credibilidade de uma obra que pretende ser a palavra de Deus. Então, a grande pergunta que se coloca é: a Bíblia das Testemunhas de Jeová é realmente confiável? O que você pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber o que você acha. Agora vamos continuar nossa investigação e olhar mais de perto algumas das alterações polêmicas que a tradução do Novo Mundo faz em relação a outros textos bíblicos. Essas mudanças não são apenas uma questão de escolha de palavras, mas de mudanças que afetam diretamente a doutrina cristã como um todo. Alterações mais polêmicas. Uma das passagens mais discutidas é João 1:1, que já vimos. Mas há outros exemplos igualmente controversos, como Colossenses 1, capítulo 15 a 17, um texto que fala da preeminência de Cristo na criação do mundo. Na tradução do Novo Mundo, esse versículo é alterado de forma significativa, e a tradução aparece assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, as que há nos céus e as que há na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam governos ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses 1, 16 a 17, tradução do Novo Mundo. A versão tradicional, que aparece na maioria das outras traduções, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1, 16 a 17, Almeida. A diferença aqui não está apenas nas palavras. Enquanto a tradução do Novo Mundo enfatiza que todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, a versão tradicional fala de Cristo como o Criador. Essa mudança também reflete a negação da plena divindade de Cristo, algo central na doutrina cristã tradicional. Essa alteração sugere que Cristo não é o Criador absoluto, mas alguém criado por Deus,
o que vai contra o conceito cristão da Trindade. E esse não é o único exemplo. Há outros versículos, como João 8,58, onde Jesus diz: "Antes que Abraão existisse, eu sou." Na tradução do Novo Mundo, o versículo é alterado para: "Antes que Abraão fosse, eu era." Essa mudança, aparentemente simples, retira o significado pleno de divindade atribuído a Jesus, que se identifica com o nome de Deus no Antigo Testamento, Eu Sou. E Daba Balhuá. Essas alterações levantam uma questão importante. As mudanças na tradução do Novo Mundo são realmente questões de precisão linguística? Ou são, na verdade, interpretações que favorecem uma visão teológica específica? Fontes de crítica, estudiosos, STJs, comissões bíblicas. A crítica a essa tradução não vem apenas de teólogos cristãos tradicionais. Estudiosos independentes, ex-testemunhas de Jeová e até comissões de traduções bíblicas de outras denominações cristãs têm apontado os problemas da tradução do Novo Mundo. Estudiosos como Bruce Metzger, um dos maiores eruditos em textos gregos do Novo Testamento, criticaram a tradução do Novo Mundo por suas escolhas teológicas questionáveis, que parecem atender aos interesses da sociedade Torre de Vigia, e não à precisão histórica e linguística. Além disso, ex-testemunhas de Jeová têm compartilhado suas experiências e evidenciado como a tradução do Novo Mundo foi usada não apenas para traduzir, mas para moldar a fé dentro da organização. Ao longo dos anos, muitos ex-membros revelaram que a Bíblia das Testemunhas de Jeová foi uma das ferramentas fundamentais para manter os adeptos dentro de uma doutrina restrita e controlada. Essas críticas revelam que a tradução do Novo Mundo não é apenas uma tradução. Ela é uma interpretação com intenções claras de reforçar uma doutrina específica e não uma tradução imparcial das Escrituras. Declarações que indicam que eles sabem das alterações. É uma coisa quando uma tradução apresenta erros sem querer ou quando mudanças são feitas de forma inconsciente. Mas, e quando as mudanças são propositais? Quando há conhecimento e intenção por trás de cada alteração? O que é mais alarmante ainda é que, em muitos momentos, membros da sociedade Torre de Vigia não apenas defendem essas mudanças, mas admitiram que elas foram feitas com o objetivo de reforçar as doutrinas específicas das Testemunhas de Jeová. Em vários textos da própria organização, encontramos declarações que confirmam que as mudanças não são apenas por questões linguísticas ou de precisão, mas para ajustar o significado de certas passagens à visão teológica das Testemunhas de Jeová. Por exemplo, em uma publicação oficial de 1962, a Sociedade Torre de Vigia disse: "As traduções das Escrituras feitas por outras religiões têm sido feitas de modo a dar apoio às suas próprias doutrinas, muitas vezes sem base nos textos originais." Nossa tradução procura refletir, de forma precisa, o que os textos originais realmente dizem, e não o que as tradições religiosas gostariam que eles dissessem. Ou seja, essa declaração admite que as traduções existentes refletem doutrinas teológicas e que a tradução do Novo Mundo foi criada com o mesmo propósito. Ela não se limita a traduzir o texto com fidelidade, mas faz escolhas específicas para alinhar a tradução com a doutrina da Torre de Vigia. Isso é muito mais do que uma questão de tradução, é uma questão de controle teológico. Em outra publicação de 1989, a Sociedade Torre de Vigia afirmou: "A tradução do Novo Mundo não foi criada com a intenção de agradar a outras religiões ou apoiar suas tradições. Ela foi feita para refletir com mais precisão os escritos originais, sem as influências e preconceitos das doutrinas tradicionais."
Novamente, vemos a justificativa de que a tradução foi feita para eliminar as influências das doutrinas tradicionais, o que implica que sim, eles sabem exatamente o que estão fazendo com a tradução. As mudanças feitas não são apenas erros de tradução, elas são escolhas deliberadas para garantir que a Bíblia da organização suporte a visão única e distinta das testemunhas de Jeová sobre temas fundamentais como a divindade de Cristo e a natureza de Deus. O que isso significa? Essas declarações não deixam dúvidas. A tradução do Novo Mundo não foi apenas criada com base em textos antigos e manuscritos originais. Foi criada com a intenção explícita de ajustar e até manipular o significado de passagens-chave, para garantir que se alinhassem com as doutrinas das testemunhas de Jeová. Esse admitido viés doutrinário é o que coloca em xeque a credibilidade da tradução do Novo Mundo. Se uma tradução bíblica já vem com a intenção de defender uma fé específica, ela perde a imparcialidade necessária para ser considerada uma tradução confiável das Escrituras. E no fim, o que fica claro é que as testemunhas de Jeová sabem das alterações. Elas defendem essas mudanças, pois acreditam que estão oferecendo aos seus seguidores uma versão da Bíblia mais próxima da verdade, segundo sua própria visão. Consequências dessas mudanças na doutrina. Agora que já analisamos as mudanças mais significativas na tradução do Novo Mundo e discutimos as intenções por trás delas, é fundamental refletir sobre as consequências dessas alterações, especialmente em relação à doutrina das testemunhas de Jeová. A tradução do Novo Mundo não se limita a pequenas diferenças linguísticas. As modificações realizadas afetam diretamente a compreensão de doutrinas essenciais da fé cristã, principalmente no que diz respeito à natureza de Cristo, à Trindade e ao Espírito Santo. Alterar passagens-chave como João 1:1, Colossenses 1:15 a 17 e outras, não é um detalhe insignificante, é uma reinterpretação radical do cristianismo. A divindade de Cristo, a mudança de o verbo era Deus para o verbo era um Deus. Em João 1:1 nega a plena divindade de Jesus Cristo, algo que é central para a fé cristã tradicional. Para as testemunhas de Jeová, isso reflete a crença de que Jesus é um ser criado e não parte integrante da Trindade. A natureza de Deus. As alterações nas passagens que falam sobre Deus e sua relação com Cristo e o Espírito Santo também comprometem a compreensão cristã da Trindade, ao negar a coexistência e a igualdade entre o Pai, o Filho e o Espírito. A tradução do Novo Mundo coloca em risco o entendimento central de muitos cristãos sobre o Deus em três pessoas: o batismo e a salvação. Com base nessas mudanças doutrinárias, a salvação nas testemunhas de Jeová depende da adesão estrita às suas crenças, sendo necessário que os membros se submetam a um batismo com a compreensão de que estão sendo batizados em nome de um Cristo não divino e em obediência a uma organização religiosa específica. Isso leva a um entendimento distorcido do Evangelho, em que a salvação é vista mais como uma adesão a uma seita do que um relacionamento pessoal com Cristo. Essas alterações não afetam apenas o entendimento teológico de quem são Deus, Jesus e o Espírito Santo, mas também moldam toda a vida religiosa de um testemunha de Jeová. A doutrina que a tradução do Novo Mundo sustenta leva os fiéis a uma visão restritiva e de exclusividade, onde a única forma de salvação é aderir à organização das testemunhas de Jeová, rejeitando a maioria dos outros cristãos e suas interpretações das Escrituras. Diante de tudo o que vimos, a grande questão continua: a tradução do Novo Mundo é realmente confiável? Se, por um lado,
Muitos podem afirmar que as mudanças são feitas com base em uma leitura mais precisa dos manuscritos originais. Por outro, fica claro que essas modificações favorecem um sistema de crenças específico, muitas vezes em detrimento da fidelidade ao texto original. As testemunhas de Jeová, ao defenderem essas mudanças, estão rejeitando a ortodoxia cristã e propondo uma interpretação própria das Escrituras sem a imparcialidade necessária que se espera de uma tradução bíblica. Para você, a Bíblia das Testemunhas de Jeová representa a verdadeira palavra de Deus, ou ela reflete uma tentativa de moldar as Escrituras conforme uma doutrina específica? O que você pensa sobre as mudanças feitas na tradução do Novo Mundo? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais investigações profundas como esta. Até o próximo vídeo. This video I'm off to.